Boa noite, pessoal. Vamos começar hoje a meditação. Vou começar, não, dar continuidade, né, no livro de 1 Reis, estamos no capítulo 6. Vamos fazer aí a nossa primeira oração. Pega a sua Bíblia, dá um abraço nela. A palavra de Deus representa o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus. Então, dá um abraço aí no seu Deus e vamos falar com ele. Senhor, nosso Deus, amado Pai, estamos diante da tua presença mais uma vez, buscando, meu Pai, a tua direção. Dentro da gente, meu Pai, existe um grande buraco, um vazio, que só o Senhor pode preencher. E a tua palavra, meu Pai, nos ajuda a estarmos ainda mais repletas do Senhor, repletas da sua luz. Nós queremos, meu Pai, muito, muito mesmo, nós desejamos ardentemente que o Senhor venha fazer morada eterna dentro da gente. E nós sabemos, Espírito Santo, que esse também é o seu maior desejo. Então, estamos aqui completamente dispostas para servirmos de vasos de honra para o Senhor. Coloca dentro da gente, meu Pai, aquilo que é mais excelente e que vem de Ti, claro. E que nessa noite nós venhamos ter um momento especial, um momento com o Senhor, um momento de aprofundamento na Tua mente. Que o Senhor venha falar, meu Deus, aos nossos corações de uma forma muito clara, que não fique dúvidas a respeito do que o Senhor espera da gente e do que o Senhor deseja que façamos para te agradar. Que o Senhor venha nos moldar, que o Senhor venha trabalhar no nosso mais íntimo, venha colocar, meu Pai, dentro da gente exatamente o que precisamos. Um coração de carne no lugar do coração de pedra, um espírito disposto ao invés de um espírito acomodado, e a sabedoria do Senhor, ao invés do nosso entendimento cauterizado. É isso que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. Toma conta, meu Pai, de tudo que for dito, que seja a tua boca falando através de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Graças a Deus. Então é isso aí, pessoal. Só vou fechar aqui, dona Mary, seu áudio, que senão pode ficar atrapalhando aqui, fica dando eco. Quando a senhora quiser falar, a senhora pode abrir. Então vamos lá, pessoal. 2 Reis, ou melhor, 1 Reis, capítulo 6. E a gente vai ter o seguinte, verso 1. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. Quando o texto começa falando sobre o período em que está sendo construído o templo, ele não cita, em primeira instância, no primeiro momento, o reinado do Salomão. Ele situa a gente falando, olha, 480 anos após aquele povo ter saído do Egito. 480 anos após o exílio do Egito. A gente vai perceber que ele começa uma nova etapa na história de Israel. Quando ele situa, falando da escravidão do Egito e não diretamente do reinado de Salomão, ele está querendo justamente posicionar que existe agora o começo de uma nova aliança que ele determinou que aconteceria lá atrás em Deuteronômio 12, que vocês podem já abrir. E a gente vai perceber que ele vai determinar que, após o período do cativeiro, naquele período, quando eles saem do cativeiro, está sobre eles uma promessa, e que, a partir de agora, essa promessa vai começar a vigorar. Tá? Então, Deuteronômio, capítulo 12. Espera aí que eu ainda não abri a minha aqui.
E a gente vai aí direto para o verso 9. 12, 9. Porque vós ainda não chegastes ao descanso e à herança que o Senhor... Adriana está com o áudio aberto, é melhor fechar. Porque vós ainda não chegastes ao descanso e à herança que o Senhor vosso Deus vos dá. Mas quando passares o Jordão e habitardes na terra que o Senhor vosso Deus vos dá como herança, e quando ele vos der descanso de todos os vossos inimigos ao redor, para que habiteis em segurança, então haverá um lugar que o Senhor vosso Deus escolherá para fazer com que o seu nome ali habite. Então, a gente vai perceber que essas condições aqui, elas já estão acontecendo, né? Quando passares o Jordão, então eles já saíram da escravidão do Egito, já passaram, já atravessaram o deserto do Sinai, eles entraram na Canaã, atravessaram o Jordão, entraram em Canaã, e agora eles vão lutar contra todos os seus inimigos, todos aqueles povos que já estão lá, os cananeus, vão lutar contra todos aqueles povos, e então haverá um momento de descanso. Então, Davi chega lá e faz guerra com todos aqueles povos, conquista, domina, Davi não perde nenhuma batalha. E aí agora vem o reinado de Salomão, que é o reinado de paz, que a gente já falou sobre isso anteriormente, né? Então, quando ele vos der descanso de todos os vossos inimigos ao redor, para que habiteis em segurança, então haverá um lugar que o Senhor vosso Deus escolherá, para fazer com que o seu nome ali habite, e para esse lugar trareis tudo o que eu vos ordenar. Acho bem interessante isso, né? Deus não pede, Deus manda. Isso me lembra sempre o pastor Humberto. As vossas ofertas queimadas, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as vossas ofertas alçadas e da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor. E vos alegrareis diante do Senhor vosso Deus, vós e os vossos filhos, e as vossas filhas, e os vossos servos, as vossas servas, e o levita que estiver dentro das vossas portas, porque ele não tem parte nem herança convosco. Cuida para que não ofereças as tuas ofertas queimadas em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, em uma de tuas tribos, ali oferecerás tuas ofertas queimadas e ali farás tudo o que eu te ordeno. Pode voltar aí para a primeira Reis. Então, esse é o momento da construção do templo, cumprindo essa palavra, essa profecia, né, que foi dita lá atrás pelo próprio Moisés, através do próprio Moisés, tá certo? Então, estamos aqui já no período de paz e ele vai começar a construir isso aqui. Então, quando ele situa após um período da escravidão, ele agora coloca, né, o início de uma aliança, o início de uma confirmação, de uma conclusão, uma concretização de uma palavra que Deus deu lá atrás. Então, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv. Isso aqui é interessante, pessoal. Os hebreus, no início, eles não tinham, eles não davam nomes para os seus meses. Então, a gente hoje tem aqui janeiro, fevereiro, março, abril, tal. Alguém deu nome para esses meses. Os hebreus, eles não faziam assim, eles falavam primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, do ano tal, etc. Era assim que eles se situavam. Como aqui a gente vai ter a citação de um determinado nome, né, declarando qual seria esse mês, a gente vai entender que esse texto foi feito num período tal que eles sofreram a influência dessa língua, desse povo que dava esse nome para esse período de tempo. Provavelmente aqui os babilônios, os caldeus, tá?
um desses povos que ajudou acrescentou na cultura dos hebreus, e isso deve ter acontecido enquanto eles estavam no exílio babilônico, tá? Então, essa carta foi escrita provavelmente nesse período, ou no exílio ou pós-exílio, por isso essa influência, né? Caldeia, babilônica, não sei dizer para vocês direito, mas certo é que não era assim que eles contavam o tempo, tanto que, abre um parênteses, a gente vai ver, né, o mês de Ziv, o qual é o segundo mês, que para o nosso calendário seria algo entre abril e maio, não é nem abril, não é nem maio, é metade de um, metade do outro, esse período de tempo entre esses meses é o segundo mês para eles, né, porque nós usamos calendários diferentes, o calendário dos hebreus é diferente do calendário romano, grego-romano, né, que a gente utiliza. Bom, então vamos lá. Ele começou a construir a casa do Senhor. Durante esses 4 primeiros anos em que Salomão está reinando já sobre Israel, não entendo bem porque, eu não entendo, se vocês quiserem acrescentar aí, por favor. Não entendo bem porque ele não já principia com a construção do templo. Porque recursos para isso ele tinha. A própria oferta que o pai dele deixou. Não vamos nem falar ainda das coisas de Salomão, de riquezas de Salomão, que até que ele está construindo o patrimônio dele, ainda não tem tudo isso, mas vamos lá. Então, Davi deixou riquezas suficientes para a construção do templo. A gente vai ver no capítulo 7, pula aí 2 folhinhas, no verso 51, vou antecipar aqui só para a gente situar o nosso pensamento, fundamentar nosso pensamento. Então, vocês vão ver aí, 1 Reis 7, 51. Assim foi terminada toda a obra que o rei Salomão fez para a casa do Senhor. E Salomão trouxe para dentro as coisas que Davi, o seu pai, havia dedicado. A prata, o ouro e os vasos ele colocou entre os tesouros da casa do Senhor. Em outras palavras, de tudo aquilo que Davi deu, sobejou. Ele não se utilizou de todos os recursos que Davi deixou. Então, parte disso foi utilizado no templo, outra parte sobrou, ele guardou no templo, ele também não usou disso, né? Ele deixou para o templo, era para o templo, acabou. Aquilo ali pertencia a Deus, de alguma forma, seria usada dentro das necessidades do templo, né? Então, por que ele não começa essa obra antes? Eu, sinceramente, não entendo. Não sei qual era o start necessário para ele começar a fazer isso, mas, enfim, ele começou, né? Então, vamos lá. Verso 2. E a casa que o rei Salomão construiu para o Senhor, no seu comprimento, era de 60 côvados, e na sua largura de 20 côvados, e a sua altura de 30 côvados. Deixa eu ver aqui uma imagenzinha para a gente dar uma visualizada. Todo mundo aí vendo? Sim. Obrigada. Então, aí a gente vai ter isso aqui. A gente vai ter aqui a largura de 20 côvados, a altura de 30 e a profundidade aqui, né, o comprimento de 60 côvados. Então, o templo original de Salomão era algo que passava por essa figura aí que nós estamos vendo. Nós temos hoje lá o Templo de Salomão, a réplica do Templo de Salomão em São Paulo, que já tem uma estrutura um pouco mais imponente, né? Maior. Bom, aquilo ali é uma réplica e, de fato, ela não segue à risca o desenho que era o Templo de Salomão, tá certo? Então, para a gente ter essa noção aí, o Templo de Salomão era mais parecido com isso aqui, tá? Vou deixar isso aí. Outra coisa que eu acho que vale a pena a gente situar antes da gente evoluir a respeito do templo seria
a informação sobre onde esse templo ele está sendo construído. Pessoal, a gente sabe que o templo foi construído no Monte Moriá, e se você procurar na sua Bíblia, né, citações sobre o Moriá, eu acredito que você só vai ver 2 citações a respeito do Moriá. O primeiro é lá em Gênesis, quando Deus fala com Abraão, ele diz, olha, sacrifica teu filho, a quem você ama, teu único filho, no monte que eu vou lhe mostrar na terra do Moriá. Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha. Abra em Gênesis, se eu não me engano, capítulo 22, deixa eu ver que eu anotei aqui, isso mesmo. Gênesis 22. Todo mundo abriu? Gênesis 22, no verso 2. A gente vai ter aqui o seguinte. E ele disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. O Monte Moriá já é um monte escolhido por Deus, é um monte especial, certo? Isso aí a gente já sabia, desde que a gente estudou Gênesis. Pula aí agora para 2 Samuel, um pouquinho antes aí de Reis. 2 Samuel, no capítulo 24. É um outro momento que a gente vai ouvir falar sobre o Moriá. Bom, na verdade, não aqui, é mais à frente, mas vamos lá. 2 Samuel 24, todo mundo já abriu? No verso 16, a gente vai ter o seguinte, ó. E quando o anjo estendeu a sua mão sobre Jerusalém para destruí-la, o Senhor se arrependeu do mal e disse ao anjo que destruía as pessoas, basta, retém agora a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Quando a gente fala eira de Araúna, o Jebuseu, a gente já lembra logo de Davi, da eira de Araúna, que Davi adquiriu a um determinado preço, para que ali ele pudesse levantar um altar ao Senhor. Essa eira de Araúna é a mesma, são os mesmos arredores, é o mesmo lugar onde Abraão foi lá para sacrificar Isaac. Aí a gente vai evoluir agora aí, 2 versos, vamos para o verso 18, e a gente vai ter aqui, ó. E Gade veio naquele dia até Davi, e disse a ele, sobe, levanta um altar ao Senhor, na eira de Araúna, o Jebuseu. Então, o primeiro altar que Davi levanta nesse local, tá? Teve um preço, teve um custo, e foi um lugar especial. Quando ele invade Jebus, ele toma posse dessa terra, é por isso que fala aqui Araúna, o Jebuseu. Araúna era o nome do indivíduo, Jebuseu porque ele morava em Jebus, e Jebus é quem vem a ser Jerusalém, ou, em outras palavras, cidade de Davi, tá? Então, Jebus é conhecida como cidade de Davi, e depois Jerusalém. E aí a gente vai para o verso 24. O rei disse a Araúna, não, certamente desejo comprá-la de ti, a sua ira, mediante um preço. Tampouco oferecerei ofertas queimadas ao Senhor, meu Deus, daquilo que não me custar nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 shekels de prata. Na sua versão deve estar moedas de prata ou talentos, enfim. Ele pagou um preço por aquilo. O próprio Deus já estava separando aquele localzinho para si. Agora vai e abre em 2 Crônicas, no capítulo 3, depois de 2 Reis. Capítulo 3, todo mundo? Segunda Crônicas, quanto? 2 Crônicas, capítulo 3, no verso 1.
Então Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, o seu pai, no lugar que Davi havia preparado na eira de Ornã, o Jebuseu, ou na sua versão, na eira de Araúna, o Jebuseu. Então, aquilo que aparece em partes ao longo desse texto, Crônicas, ele sintetiza, né? Olha, aqui é Moriá, na eira de Araúna, Jerusalém. Então, ele diz exatamente onde é, para que não nos percamos, ou pelo menos eles não se perdessem, né? Enfim, então, esse lugar especial é onde Salomão, ele edifica o templo dele, né? O templo de Salomão, mais um templo que foi dedicado a Deus. Essa imagem aqui, pessoal, não corresponde necessariamente ao primeiro templo, que é chamado, de fato, Templo de Salomão. Lembra que o Templo de Salomão ele vai ser destruído. Depois vai ser reconstruído no mesmo lugar o segundo templo. O segundo templo, depois, ele vai ser ampliado por Herodes, ainda lá pelos tempos de Jesus. Então, essa parte aqui, esse templo aqui, essa figura que eu usei, vocês vão ver aqui que tem um muro aqui, ó, em redor, tá? Isso aqui já faz parte do segundo templo, tá bom? O templo ampliado por Herodes. Só para a gente não se perder, mas a figura principal, o que nos interessa é essa edificação aqui, certinho? Então, vamos lá, vamos voltar aí para a primeira rede. Então, verso 2, e a casa que o rei Salomão construiu para o Senhor, no seu comprimento era de 60 côvados, então essa parte aqui, né, da frente para o fundo, 60 côvados, a sua largura, aqui de uma ponta a outra, direita para a esquerda, a gente vai ter aí 20 côvados, e na sua altura, a gente vai ter um total de 30 côvados. E o pórtico, diante do templo da casa, 20 côvados era o seu comprimento, segundo a largura da casa. Então, o pórtico é essa entrada aqui, tá? Então, essa entrada aqui tinha 20 côvados, e essa partezinha aqui em cima, né, que era um anexo, uma sala anexa, ela ia ter uma altura aí de mais 10 côvados. 10 côvados era a sua altura diante da casa, essa partezinha aqui. E para a casa, ele fez janelas de luzes estreitas. Numa outra versão aqui, ele fala que fez o seguinte: para a casa fez janelas de fásquias fixas superpostas. O que seria isso, pessoal? Seria essas janelinhas bem pequenininhas aqui, ó, elas eram mais, tinham maior altura e pouca largura, né? E se a gente for para dentro da casa mesmo, dentro do templo, a gente vai observar que não existiam essas janelas. Essas janelas aqui, elas vão permitir a entrada de pouca luz nos anexos, tá? São essa lateral aqui menor, essa lateral aqui menor, e essa parte aqui de cima. Pronto, esses anexos iam receber luz. Porém, onde estava a Arca da Aliança, não, isso aí é fechado, tá? Isso aí é fechado, não entra essa iluminação, tá bom? Então, vamos lá. Verso 5. E construiu câmaras junto ao muro da casa, contra as paredes da casa em redor, tanto do templo como do oráculo, e assim lhe fez câmaras em redor. Vou ler aqui em outra versão, ficar um pouco mais fácil. Contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. Então,
Aqui em cima, ele fez uma câmara, traduzindo para hoje um quarto grande lá em cima, e aqui nas laterais ele fez a mesma coisa, tá? O andar de baixo tinha 5 côvados de largura. O do meio, 6, e o terceiro, 7. Porque pela parte de fora da casa em redor, fizeram reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Então, o que eu entendi aqui é que essa região, essa câmara aqui, vocês vão observar que ela tem 3 partes. 1, 2, 3. E a gente vai ter aqui 5 côvados, 6 côvados e 7 côvados, a altura delas. Dá para entender? Sinceramente, eu não consegui espiritualizar isso aqui, mas se alguém tem aí esse entendimento, por favor, compartilha para a gente. Não vi necessariamente a necessidade desses ambientes. Talvez usar realmente como depósitos, né? Para guardar os tesouros, para guardar os sacrifícios que eram feitos na forma de grãos, né? Na forma de manjares de alimentos, talvez, né? Não sei realmente, mas são 3 andares aqui, a gente vai ter de um lado, 3 andares aqui do outro lado, e vai ter essa parte aqui de cima. Cadê onde eu estou? Me perdi. Pá, 7. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificava. Aqui eu acho, pessoal, interessante a gente fazer alguns comentários. Todo esse prédio, que vocês veem que o próprio texto também chama de casa, todo esse prédio, ele foi construído à base de pedras, foi construído com madeira, foi revestido de ouro. Vamos falar sobre isso mais para frente, com a palavra aí, Dona Maria. Pode falar, Dona Maria. Eu vejo como uma proteção. Proteção digamos, ao Santíssimo, entendeu? A arca, porque você veja que, se você pensar, eles estão protegidos de um lado e do outro em cima. Então, para o indivíduo acessar esse local, ele teria que transpor essas paredes, as alturas, entende? Porque, na verdade, lá dentro, como você disse, não tinha janela. Eles não podiam entrar. Para eles acessarem, eles teriam que entrar por uma dessas janelas aí, mas, como você disse, essas câmaras podiam ter objetos, etc. e tal, coisas que até dificultassem a entrada deles na onde eles queriam manter a santidade, a proteção, nem todos entrassem, essas coisas. Eu penso assim, que foi por uma questão de segurança, talvez. Não sei. Que aí vai ser mais difícil alcançar o Santo dos Santos. Pode ser, concordo. Pode ter esse tipo de influência, sim. Espera aí aqui rapidinho, pessoal. A Fernanda compartilhou comigo uma imagem que eu acho que talvez ajude aqui a gente de alguma forma. Espera um pouquinho. Aqui. Venha. Ok, dá para ver aí? Todo mundo vendo? Dá. Pronto. Então, a gente vai ter aqui, ó, com esse corte aí, né? Dá para a gente observar
que a gente tem essas câmaras aqui, né? A gente vê que são 3 andares, né? O primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro pavimento. Na figura, a gente já visualiza, né, que aqui estão guardados alguns vasos, né? Aqui me parecem caixotes, aqui está livre, só com algumas câmaras, uma entrada, né? Aqui na lateral, uma portinha. Aqui em cima a gente tem essa câmara maior. A gente vai ter uma réplica disso na outra lateral, tá? Que não vai aparecer aqui. E a altura realmente do templo, vocês vão ver que não tem janelas, não tem nenhuma abertura, a única porta, o único meio de acesso, melhor dizendo, para esse local seria justamente a porta de entrada, o pórtico aqui, tá? Só vai passar por uma porta. Como o templo, ele também retrata a história do Senhor Jesus e os objetivos do Senhor Jesus, ele diz que ele é a porta, né? Nós temos que passar por ela. Então, não tem como entrar pela janela, não tem jeito, não. Aqui é só uma entrada mesmo, tá bom? E vocês vão ver aqui todo o local, chão, paredes, o teto, todo esse ambiente completamente revestido de ouro. Maravilha? Mas antes dele ser revestido de ouro, esse templo ele foi edificado, ok? Foi edificado e ele foi edificado com pedras. E o interessante que o texto aqui de 1 Reis nos traz é que essa edificação foi feita com pedras já pré-fabricadas, pré-moldadas, lá atrás, na pedreira. Quando elas estavam do tamanho certinho, bem polidinhas, elas vinham para o local, eram trazidas para o local. Vamos lembrar, a gente tinha escravo para caramba, né, envolvido com essa construção. Então, você imagina que essas pedras eram muito pesadas, muito pesadas. Precisava, com certeza, de uma força braçal muito grande, ainda que eles usassem, né, de rolamentos, de carros, etc. É muito peso. E essas pedras não eram pequenas. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de pegar aquelas pedras de jardim que o povo chama de seixos, né? E aqueles seixos brancos, arredondados, muito bonito. Tenta carregar um negócio daquele. É muito pesado. A gente não está falando do negócio daquele, a gente está falando de blocos imensos. Acredita-se que em Israel, hoje, o que a gente tem lá, né, o Domo da Rocha, bem lá na base, acredita-se que exista lá a pedra fundamental do que foi o primeiro templo de Salomão, isso aqui que a gente está estudando. Essa pedra, ela mede 4 por 1, 4 metros por 1 metro. Isso é extremamente grande, pessoal, para sair carregando assim. Então, elas eram pedras trabalhadas de uma forma especial, para que quando elas chegassem nesse ambiente, elas se encaixassem sem que houvesse a necessidade de bater lá o martelo, né? Bater o martelo para ajustar, ou até mesmo de bater lá o ferro para que ela fosse terminada de lapidar-se ali. Não era bem assim. Pode falar aí, Fernanda. Acredito que isso possa ter uma ligação direta com a demora, vou colocar essa palavra, com a demora do início das obras, quando se solicitou primeiro a produção. Considerando a época, considerando os meios de transporte, de fato isso pode ter ocasionado essa demora no início das obras, preparar tudo isso para que então se desse início a essa obra. Levou esse tempo aí de 4 anos, possivelmente. Beleza, pode ter sido isso mesmo, Fernanda, você está correta, pode ter sido isso mesmo. Aqui no desenho, a gente vai ver que a gente tem uma estrutura como que de blocos, né? Vários blocos bem justapostos uns aos outros. Não tinha liga nisso aqui, não tinha cimento, sabe? Não tinha nada para fazer com que elas estivessem conectadas, a não ser a própria aproximação entre elas. Fala, Fernanda. Eu lembrei rapidamente de um
um documentário que eu vi, que trata justamente da construção do templo, e o ponto era como essas pedras desse tamanho, que era mencionou há pouco, aí, gigantescas, elas eram transportadas. E foi apresentado tipo carros de bois, né? Eles não eram exatamente poucos animais, e eles rolavam, né? Eles eram sobrepostos sobre essas tipo rodas, assim, eles rolavam. Gente, era uma coisa gigantesca para poder transportar uma dessas pedras. Agora, imagine nas distâncias e na quantidade. Isso, de fato, realmente levou muito tempo para acontecer. Sabe o que eu acho mais interessante? É que isso aqui está sendo construído num monte. Independente da distância horizontal, ainda tinha a elevação. Meu amigo, isso aqui não foi fácil. Não foi fácil. Não é à toa que o templo, a gente já viu isso, tá? O templo, ele é uma simbologia, né? É o substituto do tabernáculo, e o tabernáculo é uma tipologia do que nós somos. Hoje, templos de Deus, templos do Espírito Santo. Use aí a terminologia que você quiser, mas somos, né? E para que haja esse tipo de edificação, não é realmente uma coisa fácil, é sacrifício mesmo. A ideia, quando ela é mostrada aqui através dos poucos versos dentro do livro de Reis, não dá uma noção do sacrifício que é. Mas se a gente olha como a nossa edificação espiritual, a nossa formação espiritual, a gente vai ver o sacrifício que é, a gente se tornar para Cristo cada dia mais, abandonar o mundo cada dia mais, é uma bronca, né? Não é fácil também para a gente, é uma bronca. Essas pedras, elas foram tiradas de Jerusalém, diferente dos cedros, tá? Diferente da madeira que veio lá do Líbano, as pedras, elas eram de Jerusalém. E perfeitamente lapidadas, elas eram justapostas umas às outras. Foi feito o fundamento, e a gente pode considerar isso como uma rocha que é Cristo, sendo o firme fundamento desse templo que nós somos. A rocha é o firme fundamento. É isso aqui, é Jesus, a palavra de Deus, o Verbo encarnado, que não deixa que a gente desmorone, né? A gente pode vacilar, mas a gente não cai. A gente não desmorona. Por quê? Porque nós temos um firme fundamento. Velho, eu fico imaginando, para Babilônia pegar esse templo e derreter, tornar o chão, não deve nem ter sido fácil para os babilônios também fazer isso, para os soldados fazerem isso. Eu não entendo como é que toca fogo em pedra. Eu nunca vi pedra tocando fogo, pegando fogo. Né? Como é que toca fogo num lugar desse, que é feito só de pedra? Consideremos que foi uma ação espiritual, né? Se tratando de uma ação espiritual, a gente tem proporções e resultados espirituais que podem vir a justificar, porque de fato a pedra pega fogo, tem um fogo muito, muito tremendo para que ela venha chegar na temperatura de rachar. E então ela ceder. Misericórdia. Misericórdia. E é para a gente pensar mesmo, porque eles deveriam ter colocado, sei lá, algum tipo de óleo, alguma coisa, né, para começar a incendiar a pedra, e aquela pedra ser coberta daquele piche, talvez o piche, né, ser coberta de piche, né, de sujeira, para então o fogo ir lá e manter aquele fogo aceso de tal forma que vem a derreter a pedra, que a gente sabe que pode acontecer isso. A gente vê o vulcanismo, né? A lava é pedra derretida. Então, não é uma coisa realmente simples, mas, enfim, vamos espiritualizando aí tudo. O templo foi construído com pedras preparadas e muito bem justapostas, um fundamento que não permitia que isso aqui fosse abalado. Quando Salomão, ele
deu início a esse projeto, ele tinha dentro de si, é para essa casa nunca mais ser derrubada, é para ela existir para todo sempre. Não é à toa que nós temos também esse conceito de que somos eternos, seja junto com Jesus, ou seja lá na morte, mas somos eternos, para todo sempre nós iremos viver. O templo de Deus vai permanecer para todo sempre com Deus, né? Quem não for templo de Deus, enfim, mas continua sendo perene, né? Para todo sempre. Depois de colocadas na determinada posição, essas pedras eram de Jerusalém. Jerusalém vai apontar para onde? Para o povo hebreu, para os judeus, né? Jerusalém vai apontar para o povo de Israel. Aí vem de lá do Líbano aquela madeira nobre que nós já estudamos a respeito dela, o cedro, né? Uma madeira de ponta, não existia em qualquer lugar, de valor, de durabilidade, que tinha um cheirinho. Lembra? Tudo isso nós vimos quando estudamos lá o tabernáculo de Moisés. E essa madeira, a gente sabe que ela representa o homem perfeito, o servo fiel. Depois que o firme fundamento foi colocado, as paredes foram levantadas com pedra, todas essas pedras foram revestidas por completo de madeira. Já que existiu o fundamento, agora o ser humano pode se assentar sobre esse fundamento, que é Cristo. Está dando para acompanhar aí, pessoal? Então, quando ele se assenta de uma forma harmônica, não tem arestas, está tudo muito bem colocado. Não precisa ninguém vir de lá. Não, vou agora dar uma batidinha aqui para ver se entra mais, ficou uma quina para fora. Não tinha essa história de quina para fora. Não tinha. Era tudo muito bem medido. Então, a pessoa que estava trabalhando, fazendo esse produto, esse material, ela era extremamente habilidosa. Quem vocês imaginam que é tão habilidoso assim, a ponto de fazer de nós templo? O próprio Espírito Santo. Né? Não tem ninguém mais sábio do que ele nesse planeta para fazer esse tipo de trabalho tão nobre. Então, um homem especial foi lá, preparou essas paredes, primeiro de pedras, depois de madeira nobre, e depois isso tudo vai ser revestido de ouro. O ouro, ele já vai apontar para o próprio Cristo como divino, para o próprio Deus como realeza, e vai apontar para o Espírito Santo como santidade. Ninguém via madeira no templo. Tinha. A presença do homem estava lá. A presença do homem está aqui. Mas somos revestidos por completo do Espírito Santo. De modo que o que deve ser evidenciado, ou o que deveria ser evidenciado, é justamente o Espírito Santo. Então, quando o salmista fala lá, né, que diminua eu para que tu cresças em mim, né, que não me vejam, mas vejam Cristo em mim, né, como fala Paulo. Então, ele diz isso que a gente está vendo no templo, né, que não olhem para a madeira que sou, né, para essa coisa corruptível, apesar de que essa madeira não era assim, tá? Essa madeira era trabalhada, ela já era uma madeira, vamos dizer assim, espiritualizada. Era uma madeira perfeita. Não vão ver isso, vão ver a divindade do meu Deus em mim, que aponta para a santidade. Então, a simbologia, tipologia do templo se adequa perfeitamente a nós, vasos de barro, que buscamos ser vasos de honra para esse Deus. Outra coisa interessante da gente observar é que o homem perfeito só se torna perfeito por causa da presença do Espírito Santo.
Ele se tornou perfeito porque deixou de ser pecador? Não. Ele está se tornando perfeito porque está assumindo cada vez mais a identidade de Cristo. Quem ajuda no processo é o professor Espírito Santo, é o mestre Espírito Santo. Quando a gente vê que esse templo não é feito de apenas uma pedra ou uma madeira, ele é feito de muitas pedras e várias tábuas de madeira, então a gente vai perceber que na construção desse templo a gente vai ter muitos indivíduos, muitas pessoas. E quando a gente imagina muitas pessoas, a gente não vê apenas eu, mas agora a gente vê a igreja. Esse templo, ele simboliza a formação da igreja, onde o firme fundamento vinha de Jerusalém, Israel, a palavra de Deus, a vontade de Deus, o reinado de Deus, a autoridade de Deus, vinha de Israel. Mas aquilo que terminava de dar corpo a esse templo, vinha do Líbano, vinha de terras estrangeiras, vinha dos gentios, vinha de um povo que não professava a fé judia ou hebraica. Muito pelo contrário. Esses gentios somos nós, que viemos de fora, fomos lapidados e temos um firme propósito. As pedras, pessoal, se a gente for pensar, elas não saem do lugar. A não ser que alguém vá lá, corte ela. Não estou falando do pé daquele seixo que eu falei que tem lá no jardim. Aquela ali pode até passar uma ventania e arrancar ela fora. Eu estou falando daquela pedra que está no seu leito original, que está lá no meio do monte, que o sujeito tem que cavar a terra para chegar até ela, e lá ele vai talhando essa pedra, tirando do tamanho conforme ele queira, trazendo para fora. Essa pedra, ela não sairia dali por nada, a não ser que realmente ela fosse tirada de lá, trabalhada, para então ser colocada em outro lugar. O que eu quero dizer com isso? Que essas pedras apontam para os judeus e que os judeus não evangelizam, eles não saem do lugar. Eles não têm necessariamente esse papel. Mas de uma forma mais refinada, vem de lá o cedro do Líbano, para dar mais brilho a essa obra e fazer aquilo que os judeus não são capazes de fazer, que é, de fato, evangelizar, que é, de fato, ganhar almas, anunciar Jesus. Judeus não evangelizam, né? Você nunca viu um judeu chamar alguém, um gentio, ou venha ser judeu, não existe. Judeu nasce judeu, acabou. Hebreu nasce hebreu, é assim que eles entendem. A gente não, a gente entende que a gente nasce ser humano e que aí a gente se torna um ser humano filho de Deus. Nós temos essas diferenças de pensamentos. E nós, como filhos de Deus, podemos fazer outros filhos de Deus pela adoção. Eles são filhos eleitos. Nós somos filhos feitos por adoção. Então, o Templo de Salomão, ele aponta também para a igreja e a forma da pregação do evangelho, que só vai se dar com o envolvimento do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro do templo, envolvido diretamente, não com a pedra, mas com a madeira, com o homem. Tá? Ele vai e está envolvido com o homem. E esse homem veio de onde? Esse homem veio de fora. Está dando para pegar também essa linha de raciocínio? Esse homem é o gentil que foi santificado, conheceu Jesus e agora ele é multiplicador, discípulo, propagador da mensagem da cruz. E o povo de Israel continua lá, sedimentado, no lugar deles,
Israel, né? Eu achei isso aí uma coisa bem interessante para a gente pensar. Alguém tem algo a acrescentar, falar? Estão muito caladinhas no livro de Reis, hein? Vocês falam muito pouco. Estão muito tímidas, ou estão com sono. Vamos lá. Outra coisa que eu acho bem legal, ó. Verso 7, né, que a gente está. E a casa, quando estava em construção, foi construída de pedra preparada antes de ser trazida para lá. Então, o trabalho foi feito lá e depois trouxe para cá. E ela não sairia de lá se não fosse trazida para cá. De forma que não tinha nem martelo, nem machado, nem qualquer ferramenta de ferro. Não se ouvia dentro da casa. Como eu já falei, ele chama o templo de casa. Não se ouvia isso nesse lugar, nesse ambiente. Não se ouvia. Enquanto ela estava em construção. Certo. Como a gente está aqui observando que o próprio templo aponta para nós, templos do Senhor, e a gente está percebendo que esse templo é para aproximar aquele povo de Deus, o povo, as pessoas de Deus, então a gente vai desenvolver essa linha de raciocínio de que esse trabalhar, ele não existe mais quando a gente entra no céu. O nosso objetivo é o quê? Chegar lá no Santo dos Santos, né? Quando estudamos tabernáculo, lembra? Passar pelo átrio, entrar no santo lugar e chegar ao Santo dos Santos. O nosso objetivo é chegar no lugar santo, santíssimo, que está no céu. E quando chegarmos lá, a gente já vai estar completamente preparado. A gente não vai ter mais nada que ser lapidado. Lá em cima não vai ter esse trabalhar mais. A coisa já vai ter acontecido. Tá? Para mim, tem essa sinalização de que lá no céu não vai ter ninguém sendo mais uma vez, né, exortado, disciplinado. Faça assim, faça assado. Não é assim. Não vai ter essa necessidade. Isso já vai estar dentro da gente. Isso já vai ter dentro da nossa alma. Talvez o corpo incorruptível venha ajudar nesse tipo de compreensão. Porque a gente não entende das coisas do céu necessariamente. A gente tem alguma coisinha que está escrita aqui na Bíblia, e alguma coisinha que nos é revelado, mas a gente não sabe a plenitude do entendimento de Deus, da mente de Deus e de tudo que há no céu, e menos ainda dos novos céus. A gente não sabe. Então, quando chegarmos lá, independente de sabermos ou não, não vai ter mais esse burilar da nossa alma, esse burilar do que sejamos. Isso tudo está acontecendo aqui agora. Isso aponta, pessoal, para coisas bem interessantes e bem mais profundas. Fala aí, Fernanda, eu continuo depois. Em concordância com muito do que está sendo colocado aí, e lembrando que o tabernáculo, e o processo e a nossa caminhada na fé e o nosso objetivo, como a senhora está falando aí, é chegar no Santo dos Santos, é chegar na presença de Deus, né? Na reino de Deus, o templo, ele vem com a mesma representatividade, porém, em cumprimento à palavra, em cumprimento sim, que ele representa algo espiritual, como a senhora está falando. Nós somos o templo, hoje nós somos o templo, e neste momento ele representa o permanente em detrimento do temporário. Há uma passagem, que infelizmente agora eu não lembro, que diz que haverá uma mudança da situação do povo de Israel, do temporário para o permanente. E o tabernáculo representa o temporário, que eram as cortinas, né? E as rochas, né? Concreto aí, as rochas representam o permanente, o templo permanente. E que ela tem essa referência à nossa vida
com Deus. Nós estamos aqui no temporário, vivendo a parte temporária da nossa vida e vamos para, no reino de Deus, para a comunhão permanente com Deus. Então, essa é mais um ponto que vem confirmar esse entendimento de que nós, de fato, somos o templo e estamos, de fato, vivendo o cumprimento da palavra de Deus. Pois é, e como eu estava falando, quando a gente começa a pensar dessa forma, eu tenho esse entendimento de que temos de estar aperfeiçoados o suficiente para, de fato, a gente entrar no reino dos céus. Mas não que seja uma coisa que a gente seja capaz de fazer. É uma coisa que a gente permite o Espírito Santo fazer. Ele vai nos dando a direção e a gente vai praticando. O tanto que a gente vai resistindo, a gente vai tomando as pancadas lá. As pedras que saem lá do seu neto. A pedra em si é morta, a pedra é inerte, a pedra não faz diferença nenhuma, entendeu? Ela não é capaz de interferir em nada de vivo que esteja ao redor dela. Não é. Convenhamos, não é. Mas, no momento que ela vai lá sendo trabalhada, quanto mais resistência ela fizer, mais ela vai apanhar. Mais o ferro vai incidir sobre ela, mais ela vai gemer. Se ela simplesmente cede, com mais facilidade ela vai ser lapidada. Não vai impedir jamais que ela não seja trabalhada, que ela não venha sofrer. A remoção dessa pedra sempre vai ser sofrida. Se a gente faz uma alusão de que as pedras apontam para Israel, a gente vê que até hoje esses caras sofrem. Até hoje eles têm uma resistência, porque eles resistem a Jesus, eles têm uma resistência grande a Jesus. E se colocam como incrédulos. Eles creem em Deus, mas não creem em Jesus. Se colocam como incrédulos, né? Tirando a ideia dessas pedras serem simplesmente os judeus, vamos lá agora partindo para os gentios. Precisam-se das pedras. Enquanto esse gentio ele resiste à palavra de Deus, ele sofre nesse mundo. Quanto mais ele cede, mais facilmente o trabalhar do Espírito Santo acontece e mais burilado, né? mais lapidado ele vai ficando para que ele venha ter acesso ao reino dos céus. Para que ele, de fato, se torne morada do próprio Espírito Santo, morada do próprio Deus. Né? Então, existe no Novo Testamento, não vou lembrar agora, se vocês lembrarem, podem citar aí, um momento que fala sobre as pedras vivas. E eu ficava tentando entender o que eram pedras vivas, né? Porque era uma pedra lapidada, né? Era uma pedra polida, uma pedra brilhante, uma pedra que emite, ou melhor, que reflete alguma luz. Né? O que são essas pedras vivas? E depois, estudando aqui esse texto, que eu vim compreender melhor, porque ela saiu do leito, ela deixou de ser inerte, ela deixou de ser uma pedra morta, e agora ela vai ter uma função especial, e sim, ela foi preparada exatamente para aquela função, o que vai apontar também para cada um de nós, o fato de cada um de nós termos uma determinada função, uma determinada capacidade, um determinado expoente dentro de nós mesmos, entendeu? Uma capacidade mais desenvolvida, né, de evangelizar, de compreender, de perdoar, enfim, dentro das necessidades do Espírito Santo. E aquela pedra, olha, ela vai ficar ali, naquele canto, ela vai ter aquela forma e vai ser desse jeito. Esse lapidar vem do próprio Espírito Santo. E quanto mais a pessoa resiste, mais o trabalho é dificultoso e mais a pessoa sofre. Quanto menos ela resiste, mais a coisa flui, mais ela vem se assemelhando ao próprio Jesus, que, vamos repetir, é a pedra angular. Vem do povo judeu, é a pedra perfeita, foi lapidado, a gente vê que isso aconteceu, tá?
ele, como é que fala? Ele, não é evoluir a palavra, mas ele se desenvolveu porque ele obedecia. Então, o próprio Jesus, ele teve um crescimento quando ele passou aqui pela terra na forma de homem, tá? Então, teve um desenvolvimento. Então, ele é a pedra angular, ele é a base de tudo, ele é o fundamento de tudo, né? A pessoa dele tem essa identificação. Então, vale a gente pensar nisso também. De repente, você está sofrendo, nós estamos sofrendo algo que a gente sabe que somos capazes de resolver, a gente sabe que Deus tem poder para fazer, a gente sabe, a gente já viu na vida de outras pessoas acontecendo e a gente fica naquela sofrendo. Porque Deus está querendo trabalhar e a gente fica resistindo. Não é desse jeito, é do jeito que aconteceu com fulano. Bom, pode ser pode ser exatamente de uma forma completamente oposta do que aconteceu com fulano. Porque você é diferente, né? Cada um de nós somos diferentes. Deus vai trabalhar de formas diferentes, temos habilidades diferentes. Queremos os mesmos objetivos, né? Chegar aos céus. Mas até para isso aí, Deus vai usar de formas diferentes também. Né? Vamos lá, vamos voltar ao texto. No verso 8. A parte da câmara do meio, do andar térreo, estava ao lado sul da casa. E por caracóis se subia ao segundo e deste ao terceiro. Eu entendo que são essas câmaras aqui, tá? Tinha alguma escada por aqui, na forma de caracol, que dava acesso, né, para os sacerdotes, os levitas, fazerem os trabalhos devidos. Assim edificou a casa e a rematou, cobrindo-a com um tabuado de cedro, né? O rematou é a mesma coisa que finalizar, tá? Então, ele concluiu a obra, depois do fundamento, depois da edificação, vamos dizer assim, mais pesada, agora ele vai começar a decorar e vai revestir toda a casa, todo o templo, com a madeira de cedro, tabuado de cedro. Já falamos, madeira nobre e que aponta para o homem perfeito, aponta para Cristo, aponta para nós, servos fiéis. Verso 10. Os andares que edificou contra a casa toda, eram de 5 côvados de altura e os ligou com madeira de cedro, com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Ele toma para si os filhos que são de Israel. Lembra de Israel? Jacó. Esse é o povo de Jacó, mas ele toma para si esse povo. Por quê? Porque esse povo está andando dentro dos estatutos do Senhor, obedecendo toda a vontade de Deus, não desviando nem para a esquerda nem para a direita, se constituindo filhos de Deus, dentro da obediência. Não tem obediência, a gente vai ver que o próprio Deus até faz questão de eliminar essas pessoas quando elas não estão fazendo a vontade deles. Então, deixar aqui, viu, Fernanda, que está fazendo um barulhinho aí. Então, pessoal, a gente vai parar hoje por aqui, tá? O final desses 13 versos é a parte mais importante. O objetivo do templo era justamente ter um lugar onde aquele povo podia ter a certeza, ali eu vou ver Deus.
tá? Eu estou no final do mundo, eu estou lá no Tahiti, eu estou lá na Tailândia, mas quando eu quiser falar com Deus, é aqui que eu vou querer estar, é aqui que eu quero ir. Obviamente, pessoal, isso é válido para o povo de Israel daquela época. Hoje, isso realmente não tem uma grande ênfase nas nossas vidas. Por quê? Porque nós somos o templo, porque nós somos a igreja. A igreja não são aquelas pedras ou aquelas paredes. Eu, junto com vocês, unidos, somos igreja. Eu sozinha não constituo o conjunto que se chama Igreja Corpo de Cristo. Eu sou um pedaço. Mas quando estamos reunidos, nós somos o todo. Mas para esse povo, para esse momento, Israel precisa de uma direção, Israel precisa ver algo que dê a eles um conforto, que dê a eles uma segurança de que, opa, Deus está ali nos guardando, cumprindo a sua palavra, e nós podemos ter pleno alcance a Ele. Então, é isso aqui que o verso 13 finaliza: habitarei no meio dos filhos de Israel, não desampararei o meu povo. Então, Ele está perto da gente e nós estamos seguros. Não temos o que temer, né? Viemos de tempos de guerra, conquistamos todo mundo, Deus nos deu a vitória sobre todos. A maioria desse povo agora, inclusive, está sendo feito escravo, estão ajudando aqui na construção do templo, tá? Então, a gente vai ver que a gente já viu antes esses números, né? 80 mil, 30 mil, sei quantos mil homens obrigados a trabalhar escravo, tá obrigado a trabalhar escravo. Pronto, são esses povos que foram dominados. Olha, você vai trabalhar aqui para mim, beleza, mas além de imposto, você vai trabalhar aqui para mim, né, na forma de escravidão, se é que você quer continuar vivendo no nosso meio, senão vai embora. Então, como aquele povo é aquela casa que eles têm, então eles vão continuar por ali, né, e se submetendo a isso. Então, todas essas pessoas que estão envolvidas nesse processo, elas estão trabalhando em favor de Israel. Deus está permitindo. Não que Deus esteja concordando com tudo, tá, pessoal? Deus não queria que houvessem escravos. Isso é história para depois. Mas, enfim, tudo isso Deus está permitindo para que esse ambiente exista, porque é vontade dele andar junto com o seu povo. Alguém quer acrescentar, falar mais alguma coisa? Fala aí, Isis, você está com cara de quem quer falar. Você tá, Isis, eu sei qual é a sua cara de quem quer falar. Não, me chamou a atenção o Crônicas, segundo Crônicas, no capítulo 2. É porque eu estava buscando em outra versão, porque a minha é um pouquinho diferente. A partir do verso 1. O rei Salomão resolveu construir um templo para adoração a Deus, o Senhor, e também um palácio para si mesmo. Alistou 70 mil homens para carregarem o material e 80 mil para cortarem pedras nas montanhas, e colocou 3.600 chefes para dirigirem o trabalho. Depois mandou a Irão, o rei de Tiro, a seguinte mensagem: você vendeu a meu pai, o rei Davi, cedros para que ele construísse o seu palácio. Agora faça o mesmo comigo. Estou pronto para construir o templo onde o Senhor, meu Deus, será adorado. Eu queria a minha outra versão, mas o meu está assim: eu estou pronto, em relação ao seu questionamento de por que ele iniciou depois de 4 anos a construção. A gente sabe que o pai tinha separado materiais, mas que precisavam de mais materiais. Então, ele teve essa diligência de primeiro planejar, primeiro captar todos esses recursos, recrutar esse bando de gente, toda a questão de logística. E também a gente vê no capítulo anterior que durante esses 4 primeiros anos ele faz as bases do seu reinado. Ele tem um cuidado de dividir em 12 regiões e colocar
aqueles governadores. Então, esse primeiro momento de planejamento estratégico é importante para o sucesso dessa construção. Até para manter, ele terminou em 7 anos, se não me engano, deixa eu ver aqui. 7 anos. 7 anos. 7 anos. Parece muitos anos, mas para a falta de tecnologia daquela... E também a complexibilidade e todas as especificações do projeto, né? A gente sabe que tinha algumas restrições. Era importante esse primeiro momento de sentar, bora planejar, bora ver, né? Como os engenheiros fazem primeiro a planta, antes de partir para a construção. Isso faz diferença. Fez diferença. E nos anexos. É também sábio ter um local de armazenamento, né? Até para fazer um estoque de incenso, de óleo, até de animais, né? Para que não faltasse, tivesse ali sempre aquela rotatividade de sacrifícios e fosse uma coisa realmente sustentável e que não tivesse problemas na sua gestão. Eu achei a sabedoria nesse processo, de ter esse cuidado nos processos, de planejar, de organizar, de ter o cuidado de fazer esses estoques. A questão das janelas nos anexos, que trariam uma iluminação necessária, mas que não comprometeria a parte que estava no santo lugar. Eu achei... A gente consegue ver nesses detalhes, nesses cuidados, em todo esse processo, a sabedoria, que foi o que ele tanto pediu a Deus, e Deus se surpreendeu, né? Porque ele podia pedir mundos e fundos, mas ele pediu, até de forma sábia, né? Sabedoria. E trazendo isso para a nossa vida, pelo menos eu sou uma pessoa meio bagunçada. Tento me organizar, mas estou tomando para mim essa sabedoria de Salomão, tentando organizar os meus processos, organizar até o meu local de estudo, até o meu local de trabalho, sabendo que esse processo é importante para o sucesso no nosso trabalho, o sucesso nos estudos, até o sucesso na nossa fé, no caminhar da nossa fé. Ter esse momento dos seus horários para orar, seus horários que está na moda, né? Devocional. Acho que é essa a palavra. Fazer seu devocional. Eu acho isso muito interessante ter esse momento, como a gente tem aqui, né? Os dias, e de se dedicar, de dedicação exclusiva à palavra, é muito importante. Isso eu trago para mim, para tentar organizar essa minha bagunça. E essa organização, ela também organiza a minha mente. Porque eu sinto que o dia passa assim, ó. E eu não faço metade do que eu sei que eu tinha para fazer. E a gente acaba se perdendo ali no celular. Se para no celular... vou olhar um pouquinho aqui. A gente passou meia hora, passou 1 hora distraído no celular. E o dia passou e você não fez o que você tinha que fazer. É isso. Fala aí, dona Martiane. Eu tô vendo que eu sou a única com espírito de velho aqui, porque para eu pegar nesse celular só o pai. Parabéns. Não tenho, oh meu Deus, não lembro do dia que eu peguei esse celular, fiquei horas e horas na mão. Mas é verdade, né? Eu percebi que Deus é Deus de detalhes, né? E ele disciplina a gente também dessa forma, né? Com relação aí ao que Isis falou com respeito à organização. Eu percebo assim que, na verdade, eu penso assim que Deus ele permite situações com o intuito de nos disciplinar, né? Para a gente se autoavaliar e para a gente colocar a nossa vida e a nossa casa em ordem, né? Como a gente é a igreja, a gente mesmo tem essa responsabilidade. E eu lembrei até daquela passagem, daquela palavra, né, que o Bispo Macedo ele fala. Ele sempre fala assim, olha, a sua salvação depende de você mesmo.
A sua alma, ela depende de você mesmo, não depende de ninguém, não depende do pastor, não depende da igreja, depende única e exclusivamente de você. E isso traz para a gente exatamente essa consciência, né, de que só depende de nós mesmos que temos que nos disciplinar, nós mesmos que temos que pegar determinadas situações e filtrar, né, o que é que essa situação vai me acrescentar, o que é que essa situação quer me ensinar, o que é que Deus quer de mim. E às vezes eu me pergunto sempre isso, né? Eu não falo para ninguém, mas às vezes eu fico assim, meu Deus, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer de mim? Eu sempre, cara, eu sempre me pergunto isso. Tipo, às vezes eu passo por uma determinada situação, exemplo, aquela situação do assalto, né, recentemente. Aí depois eu fiquei assim, meu Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? E na mesma hora eu fui respondida, na mesma hora veio uma voz assim, é para você amadurecer. Cara, diante de Deus, sério, ninguém me falou isso, não foi ninguém. Mas eu percebi, eu entendi isso, cara. Eu perguntei, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer me ensinar com isso? O que é que eu posso tirar disso? Que foi tão ruim, tão, entre outras palavras, assim, né? Em outros tempos seria traumatizante. E aí, na mesma hora, veio a palavra, né, dentro de mim, assim, é para você amadurecer. E aí eu, poxa, realmente, é para eu amadurecer mesmo. Mas é isso aí, né? Só isso mesmo que eu tenho para acrescentar. E dentro disso aí que ela falou, né, tem realmente esse processo de amadurecimento. Assim como tem o processo da construção do templo, o processo da nossa formação como templo. A gente está construindo o nosso templo. Tem também o trabalhar de Deus, que o ferro, né? Vamos fazer uma correlação de quem seria o ferro que trabalha na pedra, ou até mesmo na madeira. Quem vocês acham que seria? Fala aí, povo, tem medo não. Repete, Quem? repete. Quem cumpre o papel do ferro para talhar a pedra ou a madeira? Ele tipifica o quê? Deus e Espírito Santo. Deus, Espírito Santo. De uma forma mais prática, mais palpável. Fala, povo. O fogo? Não. A palavra de Deus. Quem é que ensina a gente, né? Quem é que, olha, isso é pecado, olha, isso é certo. Quem é que nos dá essa disciplina, né? Quem é que nos molda? A palavra de Deus que vai dizendo, ó, isso é certo, isso não é. Isso pode, isso não pode. Isso é legal. Avance, faça mais. Isso me agrada, isso me desagrada. Então, a palavra de Deus, ela vem, penetra e vai trabalhando. Quando ela vai penetrando, vai fazendo aquela separação de junto e medula e vai causando a dor, né? Separando o nosso querer do querer de Deus, né? E nos levando a tomar a decisão de não fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo, Deus, está correto, mas palpável, de uma forma mais clara, a palavra que vai dando esse entendimento, né? A palavra vai talhando a gente, vai nos moldando dentro desse processo de maturação. E aquele silêncio que existe, ou tinha de existir no momento da construção do templo, não tem ferro batendo, martelo batendo lá. Mas o trabalho está sendo feito, não parou. Esse silêncio, ele mostra a forma com que o Espírito Santo trabalha, né? Sem
sem estardalhaço, sem bagunça, de uma forma até que nos traz paz. Mesmo quando a gente não faz aquilo que a gente quer, né? Temos que perdoar. Não é minha vontade perdoar. A miserável que me machucou. Quem tem que me pedir perdão é ela. Eu não tenho que perdoar nada, né? Mas a palavra fala, ó, perdoe. Senão, não entra no reino dos céus. Senão, eu não vou te perdoar. Senão, vai ficar ruim para você. É mesmo que aquilo confronte e machuque o seu eu, você faz e tem paz. A paz que só Deus, só Jesus sabe dar. A paz que o mundo não dá, mas que, ainda que aquilo nos fira, aquilo nos traz paz. Então, realmente, todo o desenrolar da constituição, da construção do templo, tem muito a ver com o nosso próprio desenvolvimento espiritual. Vai, Isis, pode falar, eu gosto de ouvir você falando isso. Às vezes a gente medita e não anota. Eu estava meditando ontem e nisso vem outras coisas, né? Outras coisas que a gente vê. Eu vi também uma pregação de uma pregadora. Ela falando que ela estava numa correria e que ela estava muito focada em sair e chegar no local. Não se preocupava nem ir ao banheiro e estava muito nisso aí. E aí Deus falou com ela do momento do caminhar e do trajeto. E me remeteu a esse capítulo de primeiro Reis, né? O processo da construção e também esse processo da construção da nossa fé, que é tão bonito, como o bispo chama, o primeiro amor. É tão bonito e às vezes a gente não dá valor. Trazendo para a minha vida, eu já estava meio saturada da faculdade, estou louca para acabar. E você tinha me dito uma vez, né, que eu achei estranho, Maiana, orar antes de pegar o ônibus. Eu disse, para quê, né? Para quê? E aí eu consegui entender, o Espírito Santo me convenceu, de que eu tinha que ter Deus também comigo nesse processo. Que Deus também está comigo. Às vezes a gente fica tanto focado na chegada, tão focada no sucesso, no final, e a gente esquece de trazer Deus, de trazer o Espírito Santo para esse processo, para a nossa vida. E trazendo o Espírito Santo para esse processo, fica mais suave, fica mais tranquilo, você consegue curtir a caminhada, curtir a viagem, curtir aqueles anos de faculdade, aqueles anos de trabalho. Porque o sucesso é importante, né? A salvação é importante. Mas esse processo de conhecimento, de aprendizado da palavra, de conhecimento do Espírito Santo, e esse momento de descoberta de coisas que você tinha um olhar, e daqui a pouco você descobre um olhar novo sobre a mesma coisa e surpreende. Esse momento é tão bonito. Pelo menos para mim, eu amo esse momento de aprendizado, de me surpreender. Mas eu não estava curtindo o que eu sempre curti, sempre gostei de aprender. Não estava curtindo esse momento. E aí, a gente está passando por pelo menos uns 2 capítulos de só planejamento. E agora a construção, e essa construção demorou 7 anos, e fica uma coisa realmente... A gente vê que é uma coisa bonita. E nas minhas pesquisas é até uma referência. Essa construção é uma referência até para as construções do dia de hoje. Porque tinha Deus no processo também. Ele não estava só no mandar construir, ele não estava só lá no final, quando estava pronto, mas ele também estava nesse processo de construção. E acredito que teve a sua importância para esse povo. Esse povo estava focado ali, estava com uma missão e com toda a garra e com toda a força. Até para Salomão, você vê que ele não se perdeu nesse momento. Ele não se perdeu quando ele tinha um foco, ele tinha uma meta ali. E ele levou 4 anos planejando
e executou muito bem, e no final estava lindo, super feliz. Não li, mas acredito que ele vai se perder quando ele não tem mais esse objetivo, não tem mais esse foco, não tem essa meta. E não tem, Deus não está ali mais tão com ele nesse processo. Isso é algo para a gente refletir. A gente às vezes quer tanta salvação, Deus me leve logo. Eu sempre dou essa tacada em Marcelo. Deus me leve logo, me leva. E a gente não curte o dia de domingo, né? Ir para a praia, fazer a evangelização, ou fazer o ponto de fé. Como sua mãe está sempre lá motivada, feliz, elétrica. E eu estava esquecendo de curtir esse momento, que é um momento realmente importante. E eu só descobri isso meditando sozinha. Eu e Deus e o Espírito Santo ali, só na minha cabeça. E agora estou compartilhando com vocês. É isso. Faz parte da curva de crescimento. Vamos parar por aqui, pessoal. Amanhã a gente continua, tá? Vamos ver se a gente termina esse capítulo. Terça-feira, provavelmente tem anjos. Então, aí a gente volta a se encontrar quinta-feira, tá certo? Então, vamos fazer aí nossa última oração. Adriana, faz aí a última oração, por favor. Vamos. Vou ver se eu consigo fazer, viu? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de toda honra, graça, majestade e poder. Meu Deus, nesse momento nos colocamos aqui, meu Pai, para entregar essa meditação. Meu Deus, aonde for alcançado esse vídeo, meu Pai, quem ouvir, meu Pai, essas palavras, meu Pai, venha crescer em espírito e em verdade. Venha, meu Pai, entender e compreender que a nossa vida não é somente aqui, meu Pai, que tudo aqui está sendo, meu Pai, programado e preparado para onde nós iremos morar, meu Deus. A construção do templo, meu Deus, é o nosso templo, é o nosso corpo, é a nossa alma, é o nosso espírito, meu Pai. Então, Senhor, agrega, meu Pai, mais e mais da Tua presença na nossa vida, da Tua palavra, que venhamos crescer, meu Pai, em conhecimento da Tua palavra, mas não só conhecer, mas também praticar, viver, meu Pai, a Tua palavra, porque não adianta tanto conhecimento sem a vivência. Então, Senhor, nos ensina a praticar a Tua palavra, a viver a Tua palavra, Senhor, a levar o Teu evangelho, que é do começo até o fim, meu Pai, que é ensinado isso, meu Deus. Toma, meu Deus, cada uma dessas mulheres que fazem parte deste grupo, meu Pai. Queremos crescer juntas, meu Deus. Orar uma pelas outras, meu Pai, para que nenhuma se perca, meu Deus. Assim como o Senhor disse, Jesus, que o Senhor deixaria as 99 e não queria buscar aquela que tinha se perdido. É assim que nós fazemos, meu Pai, e é assim que temos que viver na fé. Pai, toma aquelas que não puderam participar hoje, meu Deus, por algum motivo. Maiana, que está viajando, Senhor, cuida dela, meu Pai, nesta viagem. Esteja com ela, meu Deus, em todo o trajeto, meu Deus, guiando, meu Pai, aquele motorista, as pessoas que estão junto com ela naquele ônibus, meu Pai. Toma cada uma delas nas tuas mãos. E toma, Senhor, a reunião de amanhã de manhã. Que, meu Deus, todos aqueles que adentrar, meu Pai, ao teu templo, meu Pai, que venham, meu Pai, receber a tua plenitude, venha receber o teu poder, meu Pai, dentro de si, meu Deus. E que a reunião, meu Pai, amanhã das 3 horas, que venhamos levar almas, Senhor. Almas, Senhor, para um novo avivamento, Senhor, porque vai ser extraordinário. Então, toma, meu Deus, cada evangelista, cada obreiro, cada CPO, cada jovem, meu Deus, cada IBI, cada criança, meu Deus, do velho ao novo, meu Pai, que adentrar a tua casa amanhã. Prepara os teus servos, meu Pai, que vai levar a tua palavra, meu Deus, que ele será um pastor, meu Pai, nesse dia, meu Deus, e que ele vai, Senhor, meditar na tua palavra e vai levar, meu Deus, o teu evangelho. Toma cada uma das pessoas que ouvirem essas palavras, Senhor, que está saindo da boca do teu servo, meu Pai, enviada pelo teu Espírito Santo, meu Deus, e que cada vez mais, Senhor, venhamos estar na tua presença, Senhor, e cada propósito que nós venhamos fazer aqui, meu Deus, venha ser para edificar
a nossa vida e a vida daqueles que nos cercam, aqueles que estão ao nosso lado, meu Deus, e que cada vez mais venhamos, meu Pai, diminuir, e que o Senhor venha crescer em nós, meu Pai. É o que eu te peço, dá-nos uma noite de sono, em paz, em tranquilidade, meu Pai, que cada uma deite, durma um sono tranquilo, e que amanhã, meu Pai, venhamos levantar com toda a força, com toda a determinação para estar na tua casa, da nossa primícia, das nossas primeiras horas do nosso dia, meu Pai, para ti, porque ainda é pouco, meu Pai, o que fazemos. É tão pouco, meu Deus, o que fazemos pelo tanto que o Senhor faz por nós. Pai, toma a nossa vida, é o que eu te peço desde já e te agradeço. Toma a nossa família, a família de cada uma dessas mulheres que estão aqui. Que cada uma delas, meu Pai, venha, meu Pai, levar o teu evangelho à sua família, através do testemunho, através do exemplo, através, meu Pai, da fé. Toma, meu Deus, a nossa família nas tuas mãos. Desde já eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, por hoje é só.